Oi, gente, vim falar com vocês sobre o retorno do transporte coletivo em Santa Catarina. Bom, na quarta-feira a gente teve uma sessão virtual aqui na Assembleia Legislativa que propunha um projeto justamente para tornar o transporte coletivo como um serviço essencial. Bom, e vamos aos fatos então. A realidade é que, a gente não deveria ter voltado ao trabalho, ou seja, as medidas de flexibilização do isolamento social foram equivocadas e precipitadas, tão quanto será o retorno do transporte coletivo. Ainda assim, a gente precisa falar, claro, sobre a questão dos 500 mil novos desempregados no estado de Santa Catarina. Além de desempregados, eles não estão conseguindo acessar o seguro-desemprego no Cine porque está simplesmente com o sistema superlotado e não tem acesso àquilo que é de direito e pertence às pessoas, ou seja, as pessoas precisam comer e, além de demitidas, elas estão com dificuldade de acessar esse direito que é delas, né? Bom, além disso, a gente precisa falar, Gi, mas e aí, voltamos ao transporte coletivo? Voltamos ao trabalho, por que não voltamos ao transporte coletivo? As pessoas precisam ir trabalhar. Bom, na verdade, existe um ideal, né? O ideal é que a gente não tivesse voltado ao trabalho e nem que precisasse voltar ao transporte coletivo. A medida de voltar ao transporte coletivo é extremamente perigosa, coloca as pessoas na exposição ainda mais intensa ao coronavírus, né? Então, dividir espaço com alguém que possa estar contaminado e depois poder correr o risco de levar esse vírus para casa é bem preocupante e a gente precisava conter isso. Ainda assim, a realidade que a gente tem não é essa. Portanto, o que eu acho que a gente deveria fazer? Se o transporte coletivo de fato for aprovado e a gente não tiver como batalhar contra isso, bom, precisa ter uma fiscalização intensa, diária, talvez de hora em hora, sobre esses transportes. Porque afinal, quando a gente liberou serviços que não eram essenciais, como comércio e academias e etc., a gente sabe muito bem que mesmo quando era lá só os essenciais, mercado e farmácia, essa fiscalização não existia. Então a preocupação está diretamente ligada ao fato de não existir fiscalização, né? Então, colocar na conta da vigilância sanitária, que a gente sabe que tem recursos humanos limitados, e o último concurso para vigilância, inclusive, foi na década de 90. Além disso, colocar na conta das polícias, que acho que não tem esse compromisso, não foram formadas para isso, foram formadas para nos proteger e não para ficar fiscalizando supermercados que têm álcool em gel ou estão usando máscara. Eu acho isso um desaforo e nos coloca à mercê da violência ainda mais, né? Além da desigualdade, nos oferecer um risco de violência muito grande, a gente coloca a polícia trabalhando em outra coisa. Além disso, contar somente com o Ministério Público, que geralmente vai agir quando depois de alguma situação já tiver sido comprovada, é bastante arriscado. Portanto, a minha posição é absolutamente contrária ao retorno do transporte coletivo, mas nesse momento em que a gente teve, infelizmente, o retorno do trabalho e o retorno de muitos funcionários a essas empresas e indústrias, a gente precisa ter fiscalização. Mais do que isso, eu preciso salientar que o risco de a gente submeter as pessoas a um retorno ao trabalho, a um retorno do transporte coletivo e, por consequência, expostas ao vírus novamente, a gente pode aí estar migrando provavelmente para uma medida de lockdown, ou seja, sem serviço nenhum, tudo fechado de uma vez por todas. É o que mostram as pesquisas e as projeções científicas para as próximas semanas, inclusive para o Brasil, já que a gente tem aí uma possibilidade muito grande desses funcionários, trabalhadores e trabalhadoras brasileiras se contaminarem com o vírus ou até chegarem a óbito, inviabilizando qualquer força de trabalho, qualquer indústria de funcionar. Isso é muito preocupante. Então, fico alerta sobre a preocupação que a gente precisa ter. Se vai existir essa flexibilização do transporte coletivo, que seja com fiscalização intensa, diária, de hora em hora. É isso. Beijo.